que é presidente da ASCAD, Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados. Eu cumprimento todas as entidades associativas e fóruns e servidores de todo o nosso Brasil, representando todos os servidores. O que é o objetivo desse nosso primeiro evento, que é o serviço público e a qualidade da democracia? A pública, ela foi criada muito recentemente. No dia 10 de agosto último é que foi criada a pública, a Central do Servidor. E nós estamos sendo todos atropelados pela velocidade do seu crescimento. Nem nas nossas melhores projeções imaginávamos tamanho crescimento, com tamanha rapidez. E isso se deve muito menos pela qualidade dos parceiros que dirigem a pública, mas pela própria essência do seu apelo natural. A pública tem um apelo natural que é impressionantemente aceito em todos, onde é apresentada, e antes mesmo de apresentar, somos procurados pelos estados todos. Quando é que vamos criar a pública aqui do estado tal? Queremos criar a pública aqui, e tem sido assim. E nós temos muito claro, a todos os que são os fundadores da pública, os idealizadores da pública, têm todos muito claro os objetivos a que ela se propõe. E uma entidade com essas características, em que traz servidores dos 3 poderes e das 3 esferas de poder, além de autarquias, fundações, enfim, que traz essa gama de representação de todo o serviço público do Brasil. Nós todos temos muita consciência que muito mais do que a atuação com vistas à defesa dos servidores, que está no DNA, naturalmente, de uma central sindical, está a defesa dos seus servidores. Nós temos muito claro o papel social da pública, a responsabilidade social da pública. E, para falar um pouco, então, sobre isso, eu pediria para que ocupasse a presidência dos trabalhos o Nilton Paixão, presidente da pública. Por favor, Nilton. Senta aqui no meio, por favor. Então, é evidente que dispensaria apresentações, mas o Nilton Paixão é presidente do Sindileges, que é o Sindicato dos Servidores de todo o Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União, incluindo Senado, Câmara dos Deputados e TCU. E, então, eu passo a palavra, o comando dos trabalhos a você, Nilton. Como é bom começar agradecendo, né? Eu agradeço a presença de todos os que farão parte da composição dessa mesa de debates, mas, sobretudo, a representação de todos os setores do serviço público brasileiro em esfera federal, estadual e municipal que estão aqui presentes. Além dos que foram citados aqui, eu incluo no hall, para fazer uma referência a todos, o Edson Hilpert, que é um guerreiro dos aposentados e pensionistas do Brasil, aqui representando o MOSAP. O Rudinei, cadê o Rudinei? Aqui, né, Rudinei, pertinho. Que representa, como secretário-geral, o FONACAT, o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado. Vamos tratar hoje sobre o serviço público e a qualidade da democracia. A pública concebe o serviço público como uma primeira linha de defesa da noção de cidadania. Quando se fala em cidadania, inevitavelmente, nós nos lançamos nos embates sobre o entorno do que seja democracia. Os servidores públicos, desempenhando os serviços públicos, são a face que se apresenta perante a sociedade brasileira. E o servidor público, com essa missão de representar o Estado, em momento algum deixa de ser cidadão também.
Então, além de exercermos as funções públicas que nos são cometidas pela lei, nós também somos cidadãos. E, enquanto cidadãos servidores públicos, queremos uma nação melhor. Queremos um país onde a qualidade, a eficácia e a eficiência dos serviços públicos seja uma regra comum e não a projeção de ilhas, como existem hoje em alguns setores do serviço público. Eu citaria, por exemplo, CNPq, a Controladoria Geral da União, a Embrapa e, de um modo geral, todo o fisco brasileiro, né? Eu cito os auditores do Tribunal de Contas da União, que fizeram um trabalho brilhante de análise técnica apartidária da prestação de contas, que foi cercado de uma grande discussão midiática, né? Mas, na verdade, essa postura dos auditores, dos técnicos, foi a mesma, né? Encarar prestação de contas independente do governo referência. E os servidores públicos ficaram muito orgulhosos dessa atuação. E aqui nós estamos hoje para abrir um primeiro espaço democrático de debates em torno do serviço público. E, para tanto, sem mais delongas, vamos fazer a composição plena da mesa. Me permite, presidente. Então, já vai compor a mesa que me libere para ser um espectador atento dos trabalhos. Liberação provisória concedida. Isso parece habeas corpus, né? Eu convido o editor de Brasil e Política do jornal Correio Brasiliense para ser o nosso moderador nesse debate, o jornalista Leonardo Cavalcante. Que agora assume a condução, a gestão desse debate. Muito bem. Pessoal, boa tarde. É um prazer participar desse evento. Eu acho que mais urgente impossível, né? O tema está cada vez mais na pauta, principalmente por conta da dificuldade política e econômica do atual Estado brasileiro. Eu vou chamar para compor a mesa o cientista político, meu amigo Leonardo Barreto. Vou chamar a Giovana Dalbianco Berlim, doutora e mestre em psicologia e doutora e mestre em poder legislativo da Câmara dos Deputados. Por favor. Vou chamar o Rudinei Marques, auditor da Controladoria Geral da União, secretário-geral da FONAC. Luciano Gonçalves de Souza, por favor. Presidente da Associação Médica de Brasília. Iniciar os trabalhos aqui para esse debate que tenho certeza, pelo perfil e dos debatedores, acho que vai ser muito proveitoso para todos que estão participando aqui. Acho que temos que considerar algumas coisas no serviço público. E aqui eu acho que temos, de fato, uma chance de debater e discutir o serviço público. É engraçado, porque a gente está falando de serviço público e democracia na atual situação política e econômica do Brasil. E ontem o Correio Brasiliense fez uma entrevista muito grande. A gente está fazendo todos os domingos uma grande entrevista em cidades, que é a parte local,
e uma grande entrevista na parte de política nacional, editoria da qual eu sou editor. E a gente vem discutindo isso, vem debatendo, esse tema está aberto dentro do Correio Brasiliense, é um debate apartidário e é um debate, de fato, de contribuição para esse debate público, e que passa muito pelo serviço público, independente de uma questão política hoje em dia, de partidarismos ou coisa parecida, a gente tem que discutir o serviço público, está discutindo. Ontem a gente fez uma entrevista com o ministro Luiz Roberto Barroso, e ele fala uma coisa que é extremamente ligada ao serviço público, por mais que não pareça. Ele começa a falar sobre o debate de maioridade penal, por exemplo. E ele que se coloca, num determinado momento, em relação a esse debate de maioridade penal, contrário à redução. Mas ele diz, olha, esse é um debate público. Então, é um debate que não pode ter tabu. Agora, é preciso que a sociedade, ao debater isso, seja muito clara em relação às informações sobre esse debate. Por exemplo, quantas pessoas entre 16 e 18 anos cometem crimes que poderiam ser punidos com detenção e para irem para uma cadeia, para uma penitenciária, né? Quantas vagas teriam que ser construídas para abrigar essas pessoas? E quanto custa, quantos milhões vai custar, de fato, essa nova regra de redução da maioridade penal? Eu acho que, assim, e a partir daí você ter esse debate. Eu acho que no serviço público, por mais que a gente tenha, tanto dentro da academia quanto dentro da própria excelência do serviço público, e o senhor já citou aqui ilhas de excelência do serviço público, eu acho que falta esse debate mais amplo para a sociedade, e acho que é isso que a gente está aqui para discutir. Então, a ideia é que cada um fale um pouco sobre esse tema durante 5 minutos. Logo depois eu vou instigar aqui com algumas perguntas aqui no meu papel de jornalistas, e a gente abre também para o público. Queria começar com o Leonardo Barreto, um pouco da apresentação sobre o tema. Obrigado, Léo. Gostaria de agradecer também à Pública pelo convite, aos demais colegas de mesa. É interessante porque, depois que eu recebi o convite, claro, fui preparar a fala e o conteúdo, né, para trazer aqui para esse debate. E é impressionante a amplitude, a pertinência, a complexidade, né, desse tema, né, o serviço público e a qualidade da democracia no país. Para vocês terem uma ideia de onde passa, por onde passa, né, esse tipo de debate, eu vou narrar aqui para vocês apenas algumas linhas de pesquisa que existem a respeito disso e problemas que são colocados hoje no âmbito do serviço público com relação à democracia. O primeiro grande debate que existe hoje, que é um debate muito ideologizado, mas que como o Léo disse, tem que ser tratado em torno de dados também, é a diferenciação entre serviço público e serviço estatal, né? Hoje há um conjunto de pessoas, inclusive o senador Cristóvão tem uma fala muito importante a respeito disso, dizendo assim, não necessariamente o serviço público precisa ser prestado por agentes estatais, né? Esse é um debate e ele tem tudo a ver com essa discussão a respeito de redução do Estado, de mudança ou de transformação do papel do Estado. Esse é um tema. Então, a primeira discussão a respeito de serviço público e democracia é exatamente a definição do que é serviço público, né? Essa é uma questão importante hoje. A segunda questão tem a ver, você admitindo que serviço público e serviço estatal são coisas que não podem ser dissociadas, tem a ver com a profissionalização, né, do serviço público, que é uma conquista que todos atribuem ao processo de evolução das democracias dos países, a construção de corpos burocráticos permanentes, profissionais,
neutros e com alguma proteção da influência política. Uma etapa que, no nível federal, você talvez tenha tido um avanço maior, mas que, por exemplo, ainda no nível municipal, ainda é uma questão ainda a ser vencida, né? Os municípios ainda, muitas vezes, não contam com burocracias permanentes, profissionais, especializadas, enfim, tudo aquilo como a revolução da burocracia, a revolução do Estado, já trouxe em termos de avanço no nível federal. Um terceiro tema que tem a ver com a qualidade da democracia e o serviço público é exatamente a relação deles com os políticos, né? Porque hoje, por exemplo, você tem, como o presidente falou, algumas ilhas dentro de um fenômeno que a ciência política trata como insulamento burocrático, que, ao mesmo tempo que você não pode ter uma burocracia completamente influenciada e ditada pela dinâmica eleitoral, você também não poderia ter uma burocracia insensível a ela, porque as pessoas votam em políticos para que eles possam direcionar políticas públicas, né? Então, você também teria que achar um equilíbrio. Esse é um outro aspecto aí da relação entre burocracia, serviço público e democracia, né? E, por fim, e aí esse é um aspecto mais importante e mais interessante, é a abertura do serviço público e da burocracia à sociedade, e não necessariamente passando pela intermediação dos deputados ou dos políticos eleitos. Hoje já existe uma grande discussão de que a burocracia pode, ela própria, por meio do desenvolvimento de uma cultura, né, de participação ou de inserção do cidadão no seu cotidiano, e isso tem a ver com a participação dele na tomada de decisão de políticas públicas, mas também no estabelecimento de mecanismos de controle, né, dessa burocracia, um tema dos mais importantes, né? A própria burocracia, muitas vezes, estabelecendo um canal direto com a sociedade, né? Via criação de fóruns, via a criação de conselhos, a criação de controles externos pela sociedade civil, especialmente, toda uma relação nova entre os servidores públicos e a sociedade. E isso tem como pano de fundo uma profunda crise hoje de confiança e de legitimidade das pessoas no Estado, de uma maneira geral, e de uma maneira indireta nos servidores públicos, né? Não é novidade para ninguém que a gente tem aí uma disponibilidade muito grande de pesquisas mostrando que as pessoas estão profundamente insatisfeitas com os serviços públicos mais básicos que são prestados a elas. E isso não tem a ver apenas com o político, com o secretário, mas muitas vezes passa também pelo servidor. E é muito salutar, né, que uma central sindical, ou várias centrais, ou os vários sindicatos, passem a se comportar não apenas como entidades de defesa dos seus servidores, como think tanks, né? como entidades que pensem em um serviço público, de uma maneira geral, oferecendo subsídios para que os servidores também enfrentem esses desafios, né? Esses desafios como o tema da palestra sugere, de consolidação da democracia a partir do trabalho que eles desempenham, né? Enfim, estabelecendo novos canais de relação com a sociedade, submetendo-se aos controles, uma discussão sobre como melhorar a eficiência e entrar nessas discussões mais amplas, por exemplo, como a que o senador Cristóvão coloca, a diferença entre serviço público e serviço estatal, né? Dentro de um momento que vai estar todo mundo discutindo o tamanho do Estado, enfim, por aí. Então, é um tema extremamente pertinente, eu acho que é uma maneira muito feliz de começar
a vida dessa nova central sindical. Enfim, tem um cardápio aí de assuntos, tá, para que vocês possam discutir. E aí estou me colocando, então, à disposição do debate. Viu, Léo? Obrigado. Muito obrigado, professor Leonardo. Eu queria dizer que, quando eu fui convidado para vir para cá, uma das coisas que, na verdade, me estimulou e me encantou foi justamente fazer o debate que o Léo coloca aqui. E eu acho que esse debate é um debate que precisa de coragem, na verdade, né? Eu acho que brigar pelo serviço público simplesmente pelo salário ou pelas determinadas lutas internas da categoria não vai fazer com que esse serviço público se proteja do que o Léo fala com muita propriedade aqui, da questão política e de como o serviço público pode ser manejado em relação a atores políticos que, eventualmente, venham comandar o Estado e que jogue contra os servidores. Eu acho que a única forma do serviço público se blindar disso e se mostrar eficiente para a sociedade é, de fato, estar disposto a esse debate. E esse debate é um debate que passa, basicamente, por transparência. Né? É um debate que passa, basicamente, por transparência, que a gente, de certa forma, nos últimos tempos, teve, efetivamente, alguns passos. Mas a gente sabe que, em vários órgãos, a dificuldade hoje de trabalhar com transparência ainda é muito grande. E, para continuar aqui o debate, eu vou passar a palavra para a doutora Giovana. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento os colegas da mesa. Bom, também muito feliz de poder conversar, estabelecer esse debate sobre as relações entre o serviço público e, mais especificamente, o servidor público e democracia. Espero poder contribuir. Enfim, eu vou jogar algumas ideias que eu tenho pensado, tanto no âmbito da minha prática, como na minha prática como servidora pública. Eu sou analista legislativo aqui da Câmara dos Deputados, quanto no âmbito sindical, já que eu sou diretora também de pastas do Sindileges e da Pública, e como docente também no mestrado em Poder Legislativo, onde a gente discute, então, várias questões sobre democracia, representação e o papel do servidor público. Ontem, me divertindo à tarde, do domingo, eu estava lendo um artigo sobre os tipos de democracia e como que a democracia, aquela participativa de Atenas, ela foi se modificando, né, ao longo dos séculos, aí, até a gente chegar a esse nosso modelo de democracia representativa. E como que, para esse modelo ele conseguisse se sustentar, a ideia os fundamentos de Montesquieu para a separação dos três poderes, como foi importante isso, né? Sem me aprofundar muito nas questões teóricas, a grande questão que ficou importante de Montesquieu foi como que os três poderes se equilibram e se relacionam no sentido de colaborarem, como ele coloca, como se fosse um concerto, né, de uma orquestra. A ideia de que esses poderes em equilíbrio eles funcionam, e se eles estiverem desequilibrados a gente vai ter uma série de problemas, me levou a pensar como que, na teoria geral dos sistemas, não sei se vocês já ouviram falar, é uma teoria muito utilizada na administração, enfim, e neurociências, em diversas disciplinas, ela fala que os sistemas eles são locais onde elementos se reúnem e se relacionam de uma forma muito particular e muito própria, a partir de padrões e de uma forma constantemente em movimento, mas, mesmo assim, mantendo um certo equilíbrio que ele chama de homeostase. Falei tudo isso para chegar à seguinte conclusão. Na minha ideia, o que mantém esse grande sistema, que é o Estado, né, em equilíbrio, e que tem um grande potencial para fazer isso, são os servidores públicos. Então, eu defendo essa tese, inclusive em um artigo, já apresentei em alguns congressos. A minha ideia é que esse sistema complexo, composto de outros subsistemas, ele possui essa categoria, que somos nós, servidores públicos, que somos fundamentais para a manutenção desse equilíbrio, dessa homeostase do sistema.
E, nesse sentido, eu compartilho, na verdade, eu concordo com a fala do meu colega, que nós somos muito importantes para poder manter um diálogo, estruturas abertas e transparentes de diálogo com a sociedade, para que venham e se vão agentes políticos e nós mantenhamos essas estruturas funcionando, porque, na verdade, é muito isso que acontece. Se existem algumas estruturas consolidadas, fortes, sólidas, apesar dos vendavais políticos que esse país já passou, né, nós ainda conseguimos manter, são os servidores públicos que conseguem manter essas instituições. Por outro lado, toda essa estabilidade traz para a gente alguns desafios, principalmente na forma da gente se gerir e se manter como servidores públicos. Então, dentro desses desafios, e são as ideias que eu quero, de forma rápida, para a gente poder passar para a parte mais interessante, depois da exposição de todos nós, que é ouvir e dialogar com os colegas. Dentre os desafios que eu penso que, dentro dessa grande estrutura, a gente, como servidor público, tem e passa, estão uma maior comunicação entre os poderes, e não só entre os poderes, mas entre as instituições de um mesmo poder. Por exemplo, exemplifico, nós temos fiscais de obras, auditores de obras, por exemplo, no âmbito da CGU e no âmbito do TCU, que poderiam tranquilamente conversar e ter um diálogo mais integrado para lidar com questões de licitação, com questões de fiscalização diversas, inclusive como a possibilidade de compartilhar metodologias de fiscalização e de auditoria, né? E em diversas outras áreas, nós temos analistas legislativos no âmbito do executivo, no âmbito do judiciário, no âmbito do legislativo. Essas pessoas, esses servidores, poderiam compartilhar mais as suas experiências, né, e as suas soluções e os seus desafios dentro da administração pública. Então, para mim, esse é um grande desafio. Se nós somos 3 poderes que devem, segundo a teoria, pelo menos, trabalhar em equilíbrio e como se estivéssemos num concerto, nada mais lógico do que começarmos a integrar mais tanto o nosso discurso quanto os nossos esforços. E, nesse sentido, eu vejo a pública como um grande locus, um grande potencial para a gente desenvolver esse tipo de ação. Muitas vezes, alguma coisa que está acontecendo em outro órgão, num setor muito parecido com o que a gente trabalha, nós não temos acesso, não temos conhecimento, e nós temos aí forças paralelas trabalhando, né, quando, na verdade, essas forças poderiam estar integradas. Como outro desafio que eu coloco para os senhores e senhoras pensarem conosco, nós precisamos repensar as formas de ingresso e permanência no serviço público. Discussões que nós temos travado e que têm nos desgastado demais, né, a respeito de formas, padrões de ingresso, níveis de ingresso, permanência, elas nos desgastam como categoria, nos colocam, muitas vezes, numa mesma categoria, de uma forma destrutiva, conversando e dialogando, na verdade, de uma forma destrutiva. Então, nós temos que pegar aí esse touro pelo chifre e começar a discutir seriamente sobre políticas de recursos humanos para o serviço público. Não adianta, no meu entendimento, discutirmos isso de uma forma isolada nas carreiras, ou isolada nos 3 poderes. Nós temos que aceitar esse desafio, que não é fácil, que vai envolver uma grande discussão, mas nós temos pessoas muito preparadas para fazer essas discussões. A gente só precisa que elas comecem a dialogar, comecem a conversar, para que a gente chegue aí em soluções mais arrazoadas para o que a gente está vivendo de inovação na administração de uma forma geral. Então, a gestão de recursos humanos, a gestão de pessoas, ela tem mudado muito, mas a forma como o serviço público se encontra
não permite que a gente consiga utilizar, implantar essas estratégias tão fantásticas, tecnologias fantásticas que a gente tem à disposição aí no âmbito do serviço público. Mais uma questão, um desafio para que a gente possa pensar, nós precisamos repensar em formas de proteger as instituições dessas interferências políticas. Esse é um trabalho nosso. Nós vamos ter que ser muito fortes, é um desafio grande, nós vamos ter que enfrentar muita dificuldade, mas nós precisamos, de forma urgente, que postos de direção, chefias, não possam ter tanta interferência política. Nós sabemos aqui, colegas, que a grande dificuldade de implantar alguma ação, muitas vezes inovadora, que vai ter reflexos tanto para o ambiente dos servidores como para a sociedade, muitas vezes nós começamos um projeto que vai ter um reflexo fantástico para a administração pública em termos de eficiência e que vai acabar lá beneficiando toda a sociedade. Nós começamos um projeto e nós encontramos um teto de vidro. Esse teto de vidro, geralmente, é quem está acima na gestão e quem tem uma grande interferência política. Quantos projetos bons ficam na gaveta, ou eles começam a andar e param em determinada instância? E nós sabemos que não é por falta de condição técnica, que essa nós temos bastante. Aí o que acontece? Fica, muitas vezes, a sociedade achando que o servidor público é incompetente ou que ele não quer resolver determinado problema, mas nós sabemos que quem tem a solução técnica para o problema somos nós, que nós convivemos com o problema ali. Quantas vezes eu ouço um colega auditor falando: Giovana, eu sei onde está o problema. Eu sei qual é a melhor metodologia para eu avaliar essa obra, ou esse tipo de obra, mas eu não posso fazer. Está aqui, a metodologia desenvolvida, mas eu não consigo implantar, porque tem uma série de obstáculos que eu não sei dizer muito bem quais são tecnicamente, que me impedem. Então, nós precisamos nos unir para que a gente possa diminuir a interferência política. A política é fantástica, nós precisamos dela, ela manda na nossa vida, mas a gente tem que saber organizá-la, e a gente tem que saber aonde que ela deve estar composta e aonde ela deve estar interferindo. Quanto menos ela interferir na área técnica, melhor para a sociedade. E nós somos os técnicos, nós somos os profissionais técnicos. Finalmente, no âmbito ainda dos nossos grandes desafios, eu falei de 2 tipos de democracia, A democracia de representação, a de participação, que é aquela antiga que todo mundo tem que estar lá, participando, a de representação, que é atual. Mas tem um tipo de democracia que vem sendo discutido, a gente tem a Pitkins e a Young discutindo isso, que é a democracia de conexão, e que eu acho que a gente pode aprender com esse tipo de democracia. É uma democracia que fala que não adianta eu ter uma pessoa, só porque a pessoa é mulher e ela está no parlamento, não quer dizer que ela vai defender ideias de gênero. Por outro lado, apenas nós colocarmos cotas, por exemplo, de mulheres, não vai adiantar, essas mulheres elas têm que estar preparadas para dialogar. Significa também que o fato de eu ter eleito um parlamentar, um deputado, não significa que ele vai estar representando todas as minhas ideias. Muitas vezes, inclusive, a gente vê contradições no parlamentar que a gente elegeu, dependendo do tipo de ideia que ele vai estar representando. A democracia de conexão, ela fala o seguinte: que o parlamentar ou o agente político que está ali me representando, eles têm que estar numa conexão comigo o tempo todo. Então, ele tem que abrir o canal de comunicação, ele tem que possibilitar, multiplicar as formas de eu poder participar, dialogar, conversar, mandar as minhas ideias, criticar. Isso é fundamental para o que a gente chama de uma democracia mais madura. E nós, servidores, podemos fazer isso também, porque, de uma forma indireta, nós representamos a sociedade.
Nós estamos num papel de representação. Nós somos colocados aqui por um concurso. Nós temos aí o nosso princípio da impessoalidade. Então, nós representamos o Estado e representamos indiretamente a sociedade, principalmente quando a gente exerce aquele mecanismo que eu falei, né, de regulação, é um mecanismo de garantia do equilíbrio, né, da homeostase. Quando a gente faz isso, a gente está protegendo as instituições e a gente está protegendo a sociedade. Então, o desafio final que eu vejo para o serviço público é que a gente consiga manter uma conexão com a sociedade. Porque, se eles souberem o que a gente está fazendo, realmente, sem dúvida, eles vão nos apoiar. É isso. Espero contribuir para o debate. Estou animada. Obrigada. Bem, obrigado, Giovana. Eu só vou passar a bola diretamente aqui para o Luciano Gonçalves de Souza, presidente da Associação Médica de Brasília. Por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui numa mesa com esse porte para discutir a questão pública no Brasil. Cumprimentar o Leonardo e extensão a todos os membros da mesa e todos os representantes de associação e representantes de grupos que estão aqui presentes. E fiquei inicialmente pensando por que é que eu seria convidado para essa mesa. Uma vez eu digo, eu tenho que inicialmente explicar por que talvez tenham me convidado. Talvez porque a saúde tenha sido um dos elementos de mais discussão, né, que se tem na sociedade hoje, e é atribuído, de alguma forma, a responsabilidade do serviço público, né, ou a falência da responsabilidade do serviço público aos elementos que compõem e constroem a saúde. Talvez seja o segmento que, há mais tempo, de alguma forma, tem sido colado à responsabilidade da falência do sistema público, né, a falência da assistência ao indivíduo. Há alguns anos já, de alguma maneira, os funcionários públicos, as pessoas que trabalham no serviço público no Brasil, têm sido a responsabilidade por todo esse contexto de falência que tem sido discutido, né, amplamente e sido mostrado diuturnamente a toda a população brasileira, a ponto de que já existe, de alguma forma, uma associação muito grande à falência do SUS, à falência do sistema público, à falência do indivíduo que trabalha, do funcionário público, né, e à falência da prestação de assistência. Né? Para que nós entendamos bem isso, e talvez por isso que eu me convidaram para participar desse grupo, não é? É muito importante que nós aprofundamos cada vez mais a discussão para compreendermos, sim, no serviço de saúde, no serviço de assistência à saúde, é o serviço público que tem as mesmas dificuldades que os senhores têm nos diversos setores que trabalham. A falta de conectividade, a dificuldade de se mostrar, não é? De mostrar as suas necessidades, a falta de cobertura de instrumentação para você fazer um trabalho adequado, né, influencia em muito, não é, a qualidade do serviço. Logicamente, um serviço tão importante, tão pontuado como é a assistência à saúde, isso se destaca cada vez mais, né, nos meios de divulgação. Não é? Você tem uma tendência, nós temos uma tendência de individualizar os desastres, né, e coletivizar, de alguma forma, né, a culpabilidade. Né? E isso faz com que você crie, na nossa ótica, alguma distorção de interpretação do que significa falência da saúde pública, falência do setor público, né, no Brasil. O movimento médico já tem uma inserção no associativismo há pouco mais de 80 anos no Brasil. No Brasil, especificamente, há mais de 50 anos. E, pessoalmente, né, eu tenho 35 anos de serviço público, nasci profissionalmente em hospital, trabalho em hospital, trabalho diuturnamente com esse elemento assistencial, né, e acompanho, de alguma forma, toda essa questão e todas as dificuldades que a assistência à saúde no Brasil passa, não é? Sobretudo porque existe um modelo proposto na Constituição, no seu artigo 5,
que ficou conhecido, talvez o artigo mais conhecido da população brasileira, né, que saúde é um direito do povo, dever do Estado. Né, isso é repetido diuturnamente, todo mundo sabe, mas ninguém ainda se aprofundou para saber qual é a dimensão desse processo, até para discutir o que é saúde, até onde a sua saúde, a responsabilidade é sua, a responsabilidade do Estado, né, até onde essas responsabilidades são divididas, até onde o sistema tem que promover para as pessoas todos os itens relativos à sua saúde, que pode envolver até o tempo de transporte que ele tem do seu emprego para o seu trabalho, do seu emprego para a sua casa, não é? O tempo de afastamento que ele tem da sua família. Todos esses elementos podem estar inseridos, de alguma forma, no bem-estar, que, de alguma maneira, não é, corresponde à saúde. No Brasil, e aí, falando especificamente do universo médico, no Brasil, existem em torno de 400 mil médicos. Desses, pelo menos 70% têm uma vinculação com o sistema público no Brasil, não é? De alguma forma, ou vínculo federal, ou estadual, ou municipal. Não é? E todos eles, de alguma forma, estão envolvidos com essa dinâmica e com essa falência que nós estamos vivendo no momento. E para também entender essa falência, e para discutir isso como democracia, e discutir isso como compreensão, nós temos que nos transportar também para o elemento financeiro que significa saúde. Qual é o montante que se discute atrás da saúde? Qual é o universo de interesse que existe atrás da questão saúde? O orçamento do Ministério da Saúde, o ano passado, em torno de 80 bilhões de reais. O custo financeiro da saúde, avaliado pela Associação dos Hospitais Privados do Brasil, não é, estimulam que o custo universal da saúde no Brasil é em torno de 400 bilhões de reais. Né? Em torno de 400 bilhões de reais, inúmeros interesses, né, se constroem para se direcionar e se inserir nesse grande mercado que virou a saúde, nesse grande interesse que virou a saúde. E se pensa, mas isso é uma coisa pontual, isso é uma coisa do Brasil, isso é uma coisa local? Não. Isso é uma questão mundial. Todos os estados atualmente discutem saúde com a importância que nós precisamos discutir. Né? E, mesmo assim, com tudo aquilo que se destaca aqui, o Brasil é um dos países que menos investe em saúde, né, em termos proporcionais àqueles que são avaliados, né, pela Organização Mundial de Saúde. Né? Nós não chegamos a investir 4% do nosso PIB em saúde. Como um Estado, por exemplo, que nós costumamos comparar, que são Estados desenvolvidos e organizados, como a Inglaterra investe 9% do seu PIB em saúde. Né? Como a Alemanha, que até um pouco mais do que isso, né, investe diretamente em saúde, né? O custo passa de 9% do seu PIB de investimento em saúde pública.